Existe uma grande diferença entre se sentir ofendido e se sentir atacado. Neste episódio, vamos falar sobre o que acontece quando um simples desconforto se transforma em conflito, quando toda a diferença começa a parecer um julgamento pessoal e quando as conversas passam a nos esgotar em vez de nos aproximar. Este não é um episódio para tomar partido de ninguém. É para entender as dinâmicas que nos mantêm presos, seja você a pessoa que se magoa com facilidade ou aquela que já está cansada de andar em casca de ovo. Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, tomara que sim. E a gente já está no 2026, vai ser um ano bacana. Eu sou a Renê e hoje a gente vai falar de sentir versus ser atacado, sabe? Mas tem muitos temas aqui, então a gente vai começar. Olha só, esse episódio não veio para apontar dedo, ok? Julgar quem está certo ou errado. Veio para a gente entender o que realmente está rolando por trás dessa briga, ou da briga, ou das brigas, né? Se você está ouvindo isso agora, é bem provável que você já tenha se visto dos dois lados da moeda, né? Porque sempre tem dois lados da moeda, né? Ou talvez nos dois ao mesmo tempo. Teve hora que você foi ou que se ofendeu, né? Se sentiu atacado, ficou magoado. Teve hora que você foi ou que cansou, que pensou, não aguento mais isso. Que quis sair correndo da conversa, né? Porque no fundo, nem todo conflito é sobre quem tem razão. A maioria das vezes é sobre como cada um lida com o desconforto que aparece quando as coisas esquentam. E não fica quente e legal, fica quente, sabe, que nem um vulcão, mas não legal, né? Sobre o que a gente faz quando sente a tensão subindo, explode, se fecha, foge, minimiza, ataca de volta. Porque muitas vezes a gente não sabe reaccionar, né? Ou a gente tem um jeito de responder, depois muda, sabe? Então, é complicado, né? É aí que a coisa pega fogo de verdade. É exatamente aí que a gente pode mudar o jogo. Bora olhar para isso juntos? Então, voltando ao que eu falei antes, né? Sentir versus ser atacado de verdade. Uma coisa é sentir e outra coisa é ser atacado de verdade, né? Olha, sentir que está sendo atacado não é a mesma coisa que realmente estar sendo atacado, né? Eu estou pensando num filme agora, muito velho esse filme. Está basado numa história do autor Stephen King. Então, a protagonista chama-se Carrie. E ela muitas vezes é atacada, mas geralmente ela tem uma sensação, sabe, negativa. Então tá defensiva, né? Mas aí eu não vou falar quando, mas aí depois ela
é realmente atacada brutalmente. Então são duas coisas diferentes, porque numas cenas ela fica se sentindo mal, sabe? E em outras ela é realmente atacada. É um exemplo, né? Um filme, mas são coisas diferentes, né? O que a pessoa pensa e fica imaginando e ser realmente atacado, ser fisicamente fica sendo atacado, né? Então, às vezes a gente sente um aperto no peito, uma raiva que sobe, uma mágoa que dói fundo. E na hora parece que o outro está nos destruindo de propósito. Mas nem sempre é isso que está acontecendo. Uma emoção forte que eu sinto não vira automaticamente uma prova de que você me atacou. Minha intenção é o que você sentiu. Podem ser mundos diferentes. Eu posso ter falado algo sem querer machucar. E mesmo assim você se sentiu esmagado. E vice-versa também, né? Então é isso. A minha intenção não foi isso, mas você percebeu de outro jeito, sabe? Quando a gente pega o que tá sentindo e joga na cara do outro, tipo, você me fez sentir assim, então você é culpável, você é culpado, você é ruim, você quis me ferir. Aí a conversa morre, porque você já atacou, você nem pensou, né? Você quis me ferir. E talvez essa não tenha sido a intenção, né? A maioria das pessoas tem experimentado as duas coisas, né? Mal interpretar e também falar nem sequer besteira, mas sai assim e a outra pessoa fica ofendida, né? É assim. E acontece com os casais, os parceiros, família, amigos, amigas, sabe? É comum. E a maioria das pessoas tem vivido as duas coisas, né? Então, isso de você quis me ferir, né? Até às vezes parece vitimização, né? Mas dá para fazer diferente, sabe? Dá para olhar nos olhos ou no coração e falar algo mais ou menos assim para mudar a conversa. Pô, eu vejo que isso te machucou, vindo da outra pessoa, né? Pô, eu vejo que isso te machucou pra caramba. Tá doendo mesmo, né? Dá pra sentir daqui. Sinto muito que você tá passando por isso, por essa dor agora, né? E pronto. Você valida o sentimento da pessoa, porque ele ou ela é real. Ele existe, ele importa. Ela existe, ela importa. Mas sem assinar embaixo de uma culpa que talvez nem tenha existido. Então você viu aí, se você foi a pessoa que falou uma coisa que, sabe, saiu mal, você não tá se desculpando assim, você se machucou, nem sequer tem que falar desculpa, né? Você se machucou, sabe, eu espero que você melhore, para você não assumir a culpa, porque você não fez de propósito, né? Saiu assim, mas você não fez de propósito. Então, é complicado, né?
Então, é tipo abraçar a emoção do outro, sem entregar a faca da culpa para ninguém, nem você, nem a outra pessoa. Isso desarma muita coisa, muita mesmo. Procurando conversas reais sobre amor, conexão e tudo o que existe entre uma coisa e outra. Escute o Love Hacks, sincero, profundo, em 4 idiomas: inglês, espanhol, francês e português. Encontre a sua versão onde quer que você ouça podcasts. Agora, tem pessoas, vamos falar disso. Tem muita pessoa que se ofende fácil, né? Então, aí se você é uma dessas pessoas, ou você tem tendência, aí você tem que pensar, antes de se ofender de cara, para um segundo e pergunta para si mesmo: peraí, o que isso mexeu em mim? Nem tudo que dói veio do outro. Se você tem essa tendência, você tem que analisar, né? Muita dor que a gente sente já estava guardada aqui dentro, no peito, no coração. E tá só esperando um gatilho para explodir, né? Em inglês a gente fala the last straw. Eu não lembro, não é caneta, eu não lembro a palavra straw, né? Ou a gota de água que derramou o copo cheio d'água, né? Então tinha muita coisa acumulada, né? A ofensa pode ser só informação sobre você mesmo. Não precisa ser uma sentença de morte contra outra pessoa. Então, aí, quando você sabe que você tem essa tendência de se ofender rapidamente, você tem que trabalhar nisso, né? Porque senão pode ter um efeito muito negativo na sua relação, ou numa relação em potência. E aqui vai um exercício rápido para você fazer quando isto aconteça, ou você pode fazer agora mesmo se está vivendo isso agora, né? Isso cutucou alguma insegurança que eu carrego? Isso me lembrou de algo antigo, de uma ferida que ainda não cicatrizou? Eu estou só reagindo no automático? Ou estou conseguindo refletir de verdade? Então pense nessas 3 perguntas, né? Antes de falar, você me ofendeu. Entender por que se ofendeu não é para dar passe livre para o outro. Também não vai, você não vai ser, sabe, tapete ou como é. Não, mas, ou seja, e se realmente teve uma ofensa, não é para desculpar grosseria, desrespeito ou maldade, porque se foi de propósito, então, sabe? Mas isto é para devolver o poder para você ter seu poder, ok? Porque quando você entende o que está acontecendo dentro de você, você para de ser refém da reação imediata. Você ganha escolha, você ganha calma, você ganha força. É isso, meu amigo, minha amiga. Muda tudo. Tudo. Agora, também tem as pessoas que ficam cansadas. E, de novo, a gente pode ser as 2 coisas, né? E a gente vai falar mais disso mais adiante. Então,
Quem se cansa e se frustra, a raiva que sobe não é sempre por causa de ofensa na cara, né? É por causa da porra de impotência, daquele vazio que aperta quando você tenta, explica 1000 vezes, se rasga inteiro para ser entendido ou entendida. E do outro lado, só vem mais desconfiança. Mas você quis isso? Mais parede. Aí falar com uma parede, nossa senhora, Deus me livre, hein? Ai, desculpe Deus, hein? O universo que me livre disso. Porque é muito cansado isso. Ficar falando para uma pessoa uma e outra vez, sabe? Eu tô cansada, sabe? Eu já não quero fazer isto. E a outra pessoa não escuta, né? É um saco. Desculpem os palavrões, mas é um saco. Então, explicar o tempo todo não é conversa. É autodestruição lenta. É que nem essas novelas horríveis que duram, assim, que nem essa novela Days of Our Lives dos Estados Unidos, que é uma novela que leva mais de 50 anos, estou achando. Nossa, você fala, já a gente está vendo os avós, as pessoas que eram protagonistas agora são avós. Nossa, uma morte muito lenta, né? E você se esvaziando gota a gota para provar que não é o vilão ou vilã da história, enquanto o outro continua te pintando como um monstro. Então a outra pessoa se faz vítima e você sempre é a pessoa má, é o vilão, sabe? The villain, the antagonist, o antagonista, né? Quando tudo vira ataque, cada frase que você solta, cada silêncio que você deixa, cada respiração que você toma, não sobra mais ar para diálogo. Não sobra ar. Vocês estão se sufocando, mais bem é você, se é o mal, é o vilão do conto, né? Então, vira trincheira, vira inferno. E ninguém nasce para viver dentro de um inferno 24 horas por dia. Ninguém quer morar no inferno. Se você está exausto, se está com o peito apertado, a cabeça pesada, o corpo gritando, para. Não é fraqueza, não é drama. Não é não aguentar pressão. É o seu sistema inteiro berrando. Chega! Aqui eu quebro de vez se continuar. Eu vou quebrar. Aqui meu limite. Meu limite acabou. Acabou. E limite é muito importante, gente. Porque esse cansaço pode até matar, né? Eu estou exagerando um pouco. Ou matar as emoções. Ou você fica... Em espanhol, a gente tem uma palavra, eu não sei se existe em português ou não, mas é distímia, sabe? Quando você já chegou ao limite e você não está feliz, mas você está assim... A palavra que eu falei a outra vez, plano, né? Flat. Distímia é isso em espanhol, mas eu não sei bem se em português ou não, mas vale a pena procurar essa palavra, tá? Acabou, né? Agora, quando você chegar a esse ponto, tem coisa linda também. E sabe o que é lindo nisso tudo? Reconhecer esse cansaço é um ato de amor para você mesmo, por você mesmo. É dizer,
Eu mereço não me destruir por alguém que não vê meu esforço. Eu mereço paz. Eu mereço parar de sangrar para provar que sou humana. Então aí vem o amor próprio, né? Cansar não é desistir da pessoa, é parar de desistir de si mesmo. Se isso está batendo forte agora, respira fundo, ok? Respira. Sussurrar não é suficiente, não. Respira fundo. Você não está sozinho nisso. E está tudo bem dizer chega. Não tem que gritar, só chega para se salvar. Você tem esse direito. Agora, sempre, de novo, pensando no Isaac Newton, every action has a reaction. Então, tem pessoas que, por mais de que você diga chega, elas vão continuar. E aí vem pessoas que até ficam se sentindo ou confundidos ou ficam se sentindo um pouco culpáveis ou querem compensar. Aí falam o falso, eu estou mudando. Eu estou mudando, juro, só que você tem que se adaptar enquanto isso. Peraí, isso não é mudança, isso é manipulação vestida de promessa. Mudança de verdade não vem como manual para o outro seguir, não, ok? Mudança de verdade não é isso. Não é, eu mudo, mas você tem que aguentar o meu ritmo. Engolir minhas recaídas, abaixar a cabeça para minhas desculpas eternas, ok? Você tem que aceitar minhas desculpas eternas, né? Ah, não. Não é exigir que o outro se curva para caber na sua versão meia boca de progresso. Meia boca assim, eu estou mudando, né? Você nem tem que avisar. Se você muda de verdade, você não vai falar essas besteiras. Ninguém muda de verdade porque o outro exigiu, cobrou, chorou, ameaçou ou implorou. Mudança forçada é teatro. É máscara, que nem o fantasma da ópera. Vamos lá! Gaston Leroux, eu acho que ele escreveu esse livro depois da obra. Eu estou, falando de outra coisa, mas vai, ok? O fantasma da ópera. Ele fala que mudou porque ele quer estar com a Christine. Mas ele nunca muda. Ele é uma pessoa traumada pela sua aparência. Ele está muito, nem sequer apaixonado, está obsessionado com Christine. E ele tenta seduzir ela. Ele fala, vamos ser felizes juntos. Mas ela acaba vendo, porque ela começa a se apaixonar também um pouquinho por ele. Só que ela acaba vendo que ele não... A coisa felideia não é por fora, realmente. Ela descobre que ele é feio por dentro. E que ele não vai mudar nunca. Né? Então, por máscaras de fantasma da ópera não dá, né? Então, essa máscara eu finjo que mudo para você parar de me encher o saco, né? E aí, quando a pressão baixa, volta tudo igual ou pior. Eu estou pensando, por exemplo, na Hailey Bieber com o Justin Bieber. Eu não conheço ele, né? Mas eles têm problemas, né? A gente é fofoca, né? Mas é um exemplo.
Eu não sei se o Justin fala que vai mudar ou não, mas eles sempre estão tendo subida, baixada, sabe? Não parece estável a relação. De novo, é fofoca, mas eu vou mudar, sabe? E eu posso falar de mim, eu tive uma relação onde a pessoa tinha... Eu não sabia, né? Eu era muito, sabe... Ai, menina inocente, né? Eu não tinha experiência quando eu conheci esta pessoa. Estava jovem. E esse cara fazia... depois de um ano de ser namorados, eu descobri que o cara estava se metendo substâncias. Aí eu falei, eu vou te deixar, eu não posso estar com uma pessoa que está usando, sabe, nem sequer maconha, era uma coisa muito mais pesada, né? E o cara falou, não, eu vou mudar. Aí ficava bem um tempo, aí recaía. Aí de novo falava, eu vou mudar. E virou uma relação de uns 5 anos com o mesmo filme. Quando eu já cheguei no meu limite, aí já não teve volta, mas durou 5 anos da minha vida. Porque eu acreditava na máscara, né? Também fui burra, né? Porque depois de 2 vezes já a gente fala, você nunca vai sair disso. Mas não, ele ficava bem de novo, falava, vou mudar, aí outra vez. Sabe? Então, por isso, essas mudanças, e a pessoa falando que vai mudar, não deve ser anunciado, não deve falar, eu vou mudar, porque isso é uma bosta. O câmbio real não precisa de plateia, exatamente, não precisa. Não precisa se comparar com o quanto o outro já mudou, ou ainda não mudou o suficiente. Não fica medindo, eu fiz isso, agora você faz aquilo. Não vira competição nem moeda de troca. As pessoas mudam o que elas mesmas desejam e doem nelas. Mudam porque dói ficar igual. Porque bateram no fundo do poço sozinhas. Escuta bem. Sozinhas. Porque olhar no espelho dói mais que perder o outro. Aí sim, eles não ficam falando, eles fazem coisas para melhorar, né? Quando alguém diz, eu estou mudando, mas na mesma frase joga a responsabilidade para o seu colo, mas você tem que entender, você tem que esperar, perdoar, se adaptar a mim, é sinal vermelho piscando. E o falso, eu estou mudando, ou é realmente, eu falo, eu estou mudando, mas realmente eu não vou mudar de verdade, eu estou pondo minha fantasia, né? Mas eu vou fazer acreditar que sim, para você, que você acredita em mim, para você não ir embora ainda. Né? Lembrem o fantasma da ópera. Se isso está ecoando aí dentro, respira. Você não está louca ou louco por perceber. Você não está exigindo demais. Por querer mudança autêntica. Você está só recusando viver de migalhas disfarçadas de promessa.
Mudança de verdade não pede plateia. Lembre disso, não pede plateia. Ela acontece quieta, no escuro, sozinha. E quando aparece, você sente na pele que é real. Então, de novo, a pessoa que realmente vai mudar não vai falar para você. Vai mudar sozinha. O fantasma da ópera nunca mudou e sempre teve máscara. E quando a Christine tirou a máscara, ela falou aí mesmo, ela falou, não é que porque você esteja feio por fora, é que você segue sendo o mesmo monstro por dentro. Agora, esperança adulta, esperar que uma pessoa madure, né? Uma reação isolada não define quem a pessoa é, mas um padrão repetido, aí sim define uma relação inteira, porque repetição, né? Ver o mesmo filme, uma e outra vez. Define se isso é saudável, se isso é tóxico, se isso te constrói ou te destrói aos poucos. Você pode entender as intenções de alguém, pode até acreditar que, no fundo, ele não quis me machucar, que ela estava no limite, que foi só um momento ruim. E mesmo assim, decidir suas ações do jeito que são, não funcionam para mim. Não dá mais. Não aguento mais sofrer por isso. Esperança de verdade, esperança adulta, não é se agarrar a qualquer custo. Não é ficar porque... e se mudar? E se ele mudar? E se um dia... Por exemplo, se o cara não consegue trabalho ou perde o trabalho todo o tempo, mas ele faz um amor muito bem, mas fica perdendo trabalho. E passam 3 anos e o cara fica perdendo trabalho. Ele faz um amor, nossa, bem gostoso, mas fica sem trabalho. Aí eu estou trabalhando 2 trabalhos porque ele fica sempre sem emprego. Se um dia... Olha, se você leva 3 anos assim, isso não vai mudar, não. Lamento dizer, mas não vai mudar. Às vezes a esperança é sair, é aprender com a dor, é carregar a lição para o próximo amor, para o próximo alguém, ou para o próximo você mesmo, você mesma. É dizer, eu mereço algo que não me obrigue a rezar todo dia para não doer, que não me dê ansiedade, sabe? Porque se você está doendo constantemente, isso não está bem, não. Isso não está bem. Então, empatia não é assumir culpas que não são suas, ok? Não é virar saco de pancada emocional para provar que você entende. Empatia é ouvir o outro, validar que dói nele também, sem se ajoelhar, ou seja, ficar de joelhos e dizer, desculpa por existir e te fazer sentir assim. Empatia é humana, autossacrifício disfarçado de bondade
é autodestruição. Ok? Então, você não tem que ser uma pessoa que está sofrendo, que vai se sacrificar pela outra pessoa. Não. Isso não está bem. Esperança adulta é olhar para trás e pensar: eu dei o meu melhor. Eu entendi. Eu tentei. Mas eu também mereço paz. E se paz significa ir embora, paz mental, saúde, então que assim seja. Isso não é desistir, é escolher você pela primeira vez, sem culpa. Porque a gente não sabe, né? Não vou entrar em religião, né? Mas se você tem só esta vida para viver, então você tem que dizer, sabe, isto não é para mim, eu não estou bem. Eu quero viver a minha vida. E você tem esse direito. Se está batendo forte aí, respira. Você não está errado, errada, por querer mais. Você está crescendo, ok? É a sua vida. Não se sinta mal. Então, eu vou deixar vocês com estes pensamentos. Eu falei em plural, mas sabe, a paz mental, a paz física é fundamental para você ter uma longa vida com saúde. Porque sem saúde a gente fica sem nada, viu? Pode ter todo o dinheiro do mundo, mas sem saúde, sem paz mental e sem saúde. Então, nem tudo que dói é um ataque, voltando aos outros pontos. Mas nem tudo que a gente entende merece continuar ocupando espaço na nossa vida. A verdadeira clareza não grita, não precisa bater no peito, não precisa provar nada na marra. Ela simplesmente se sustenta, fica quieta, firme. E você sente no peito que é verdade. Sabe, a mudança, né? Não tem volta atrás. Não tem dúvida que volta no dia seguinte. Agora, se você está pensando agora, também lembre que isto não é ter todas as respostas, sabe? Isto que eu falei é sobre sair desse papo um pouquinho mais leve, um pouquinho mais inteiro. E com um pouquinho mais de coragem para escolher o que realmente te faz bem. Ti, não o da outra pessoa. O que te faz bem. Então, gente, eu espero que tenham gostado deste papo meu. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Se cuida, respira fundo e lembra, você merece paz, sem precisar pedir permissão para ninguém. Te mando um abraço, até a próxima. Tchau.